Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre crimes de trânsito. Você sabe quais os mais comuns e como são punidos? Veja também, palestra orienta pessoas interessadas em apadrinhar meninos e meninas que vivem em abrigos e Poder Judiciário comemora Dia Mundial da Saúde com promoção de atividades. Além de adotar, é possível apadrinhar as crianças e os adolescentes que vivem em situação de acolhimento. Os interessados precisam participar de palestra promovida pela Coordenação das Varas da Infância e Juventude de Fortaleza. O objetivo das palestras é dar visibilidade ao programa e tirar dúvidas de como se tornar um padrinho. A iniciativa beneficia principalmente crianças com o perfil considerado de difícil adoção, acima dos 7 anos de idade. A ideia é proporcionar aos jovens que vivem em instituições de acolhimento a possibilidade de ter uma vivência familiar. A última palestra sobre o programa de apadrinhamento ocorreu em 7 de abril no Fórum Clóvis Bevilacqua. O encontro foi conduzido pelo coordenador das Varas da Infância e Juventude de Fortaleza, juiz Manuel Clístenes, e pelo promotor de justiça Dairton Oliveira. Também contou com a participação de psicóloga, assistente social, representante da OAB Ceará e do grupo de apoio Rede Adotiva. No abrigo existe um amor dos educadores que cuidam deles, mas é uma coisa bem mais coletiva, né? E o indivíduo ele precisa dessa atenção individual, né? Então a gente vê já avanços assim no modo de lidar deles, no vínculo. Quando a criança tem o vínculo, né, com a pessoa individualmente, ela se torna mais, né, autônoma, muda na escola. A reunião de apadrinhamento de crianças e adolescentes é de fundamental importância para que as pessoas saibam que a criança tem um apoio de interessados que têm vontade de apoiar financeiramente, de dar o seu apoio também efetivo, que é fundamental. A resolução número 13 de 2015 do órgão especial do TJCE define 3 tipos de apadrinhamento. O apadrinhamento ele pode ser afetivo, financeiro e a prestação de serviço, né? No apadrinhamento afetivo, a pessoa visita a criança, pode levar ela para um colégio, pode sair nos finais, visitá-la nos finais de semana, sair com ela, passar finais de semana, viajar, etc., né? No apadrinhamento financeiro, a pessoa vai ajudar financeiramente uma criança ou um grupo de crianças, né? E na prestação de serviço, geralmente é uma modalidade mais voltada para pessoas jurídicas, né? Para clínicas, para escolas, para hospitais. Podem apadrinhar um grupo de crianças ou apenas ou até mesmo um abrigo ou um conjunto de abrigos. Para se cadastrar, o pretendente precisa apresentar documentos como identidade, CPF, declaração de idoneidade moral, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais. Para os candidatos a apadrinhamento afetivo, é necessária ainda análise psicossocial. Francisco Salvador é um dos interessados pelo programa. Ele já teve o processo de apadrinhamento afetivo deferido. Precisa de um estudo, você saber, você não é para qualquer pessoa que você vai dar uma criança que tenha antecedentes criminais ou tenha algo que venha a prejudicá-lo, né? Então, acho que eu não digo a demora, né? O processo demorou pelo fato de você saber a quem você está liberando para essa criança, você ser padrinho dessa criança. Mais informações sobre o programa de apadrinhamento podem ser obtidas na Divisão de Procedimentos Administrativos e Judiciais do Fórum Clóvis Bevilacqua ou pelo telefone 3278-1062. A desembargadora Iracema Vale, ex-presidente do TJCE, foi homenageada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A medalha do Mérito Eleitoral desembargador Faustino de Albuquerque Souza é a mais alta honraria concedida pelo TRE e homenageia personalidades que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral do Ceará. Durante solenidade de entrega da comenda, o desembargador Abelardo Benevides, atual presidente da Corte, falou sobre a escolha dos homenageados. Normalmente a presidência faz estudos, examina, vê aquelas que já foram concedidas, observando cada classe, cada categoria, né? Jurista, magistrado de carreira, Ministério Público, servidor, e
elabora essa lista e traz para o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno é quem chancela essa lista. A desembargadora Iracema Vale presidiu o TRE Ceará no biênio 2013 e 2014. Antes, atuou como vice-presidente e corregedora da instituição. Além dela, receberam a honraria o juiz federal Luiz Praxedes Vieira da Silva, ex-integrante da Corte do TRE, o procurador regional eleitoral Marcelo Mesquita Monte, o jurista José Filomeno de Moraes Filho, ex-juiz da Corte Eleitoral, e a secretária judiciária Orleanes Cavalcante. A magistrada falou em nome deles e agradeceu a homenagem. É uma honra muito grande estar recebendo essa medalha, porque é o reconhecimento de um trabalho, mas de um trabalho que eu quero acreditar não só meu, mas de toda a equipe que trabalhou. Eu queria citar aqui nomes de juízes federais, doutor Praxedes, doutor João Luiz, doutor Márcio Andrade Torres e tantos outros que trabalharam conosco no mesmo biênio, bem como também o corpo de servidores da Justiça Eleitoral. É um pessoal devotado, que veste a camisa. Então, essa homenagem, quer dizer, não é só para mim, é para todos aqueles que fazem a Justiça Eleitoral. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, prestigiou a solenidade e enalteceu as qualidades da desembargadora Iracema Vale, que o antecedeu no Judiciário Estadual. Ela tem dado demonstrações por onde ela tem atuado como uma grande gestora. Tanto foi aqui como na Procuradoria e no Tribunal de Justiça. Portanto, esta homenagem é mais do que justa. A solenidade ocorreu no dia 7 de abril na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral. A medalha foi criada através da resolução número 143, de 4 de maio de 1998, e é entregue a cada 2 anos. O desembargador Faustino de Albuquerque e Souza, que dá nome à comenda, foi o primeiro presidente do TRE Ceará. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, conduziu reunião de acompanhamento do MASP, Movimento de Apoio ao Sistema Prisional. O programa tem o objetivo de priorizar o julgamento de réus que respondem a 6 ou mais processos no primeiro grau e a 3 ou mais ações no segundo grau. Segundo o chefe do Judiciário, a reunião com as instituições parceiras, realizada em 17 de abril, foi produtiva. O propósito dela era fechar esse ciclo iniciado com o núcleo e as instituições que visavam a dar celeridade aos processos dos réus muito denunciados. Isso foi feito com a apresentação dos primeiros entraves que foram surgidos logo no início de instalação do projeto. E a equipe, os partícipes, foram logo arranjando a própria solução. Também participaram o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, supervisor do MASP, o diretor do Fórum da Capital, juiz Ricardo Patrocínio, juízes auxiliares, a secretária de Justiça do Ceará, Socorro França, a defensora pública geral do Estado, Mariana Lobo, o promotor de Justiça, Nelson Gesteira, o defensor público Emerson Castelo Branco e o advogado Márcio Vitor Albuquerque, representando a OAB. A juíza Jacinta Mota, coordenadora das varas da área criminal de Fortaleza, ressaltou a importância das parcerias. Essa reunião foi importante para mostrar como o sistema de justiça pode se afinar melhor para podermos conseguir o resultado e ficar patente, que se não houver uma parceria de todos, nós não conseguiremos. Em Fortaleza, será dada celeridade ao julgamento de 180 pessoas que juntas respondem a quase 1.000 processos. A relação dos casos foi entregue aos magistrados no dia 24 de março deste ano. A partir daí, eles têm o prazo de 150 dias para julgar. O órgão especial do TJCE aprovou resolução que trata da criação de cadastro de profissionais e órgãos técnicos ou científicos, intérpretes ou tradutores. O documento estabelece normas gerais para cadastro e gestão das atividades a serem realizadas e institui o sistema de peritos, recurso destinado à seleção e ao gerenciamento de cadastro de profissionais. Também foi determinada a publicação de edital de seleção com prazo de 24 meses, estabelecendo requisitos a serem cumpridos e documentação necessária. As inscrições serão feitas exclusivamente por meio eletrônico. O órgão especial também aprovou resolução acerca da remuneração de conciliadores e mediadores que atuem em processos de pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária.
A quantia custeada pelo TJCE será equivalente a 15 vezes o valor da Unidade de Referência Fiscal do Ceará, o FICE, para cada hora de atuação. O total mensal fica limitado a 20 horas. Ainda conforme a resolução, para cada 5 horas remuneradas, deverá ser prestada 1 hora de trabalho voluntário. Também é obrigatório o credenciamento junto ao cadastro de mediadores e conciliadores do Conselho Nacional de Justiça. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para falar sobre crimes de trânsito. Até já! Os índices de violência no trânsito no país são alarmantes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 4º país das Américas com mais mortes envolvendo veículos automotores. A cidade de Fortaleza conta com uma vara única de trânsito que tem competência para julgar delitos culposos envolvendo o assunto. Para falar sobre os crimes e o que fazer para diminuir essa estatística, eu converso com o juiz Jorge Diciero, titular da Unidade Judiciária, e com André Luiz Barcelos, assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza. Sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor Jorge, que legislação prevê os tipos de crimes de trânsito? A 9.503, que é o Código de Trânsito brasileiro, essa daí é a que rege todos os delitos de trânsito. Agora, acontecem outros que às vezes recebem tipificação que são diretas do Código Penal. Porque a do Código de Trânsito, ela prevê os delitos culposos, aqueles que o resultado não é desejado. O Código Penal prevê o homicídio, por exemplo, em que você se utiliza do próprio carro como arma de execução de um delito intencional, que você pega o carro e intencionalmente atropela uma pessoa com a intenção de matá-la ou de feri-la. Nesses casos, a legislação que regulamenta a matéria é o Código Penal normal, mas muda-se o elemento normativo do tipo para o elemento subjetivo, que é o dolo, e aí, portanto, passa a ser regulado pelo Código Penal. André, qual a principal causa dos acidentes? Os acidentes de trânsito, eles são fruto de uma série de causas. Então, existem vários fatores na questão da segurança viária. A gente usa muito esse termo, fator de risco, e esse termo fator de risco está relacionado aos elementos que compõem a via. É o fator homem, o fator veículo e o fator via ou meio ambiente. Então, todo acidente, necessariamente, vários desses fatores vão estar interagindo e contribuindo para aumentar a probabilidade de um acidente. Doutor Jorge, qual a diferença entre crime e contravenção? A contravenção, existe legislação específica, que é a Lei de Contravenção Penal. Ela tem limites de pena inferiores, vai só até 5 anos. O regime prisional é diferenciado, então é prisão simples, enquanto no crime pode-se detenção ou reclusão. Os estabelecimentos são de menor nível de segurança para as contravenções penais. Na contravenção não se admite a tentativa, é só o crime consumado. Na verdade, ambos são violação de um dever de conduta que é apenado com uma privação de liberdade. Ou seja, nos dois, tanto no crime como na contravenção penal, a sanção que a lei prevê é uma privação de liberdade. Só que a gradação, o tempo de pena, o estabelecimento, o grau de fiscalização e as possibilidades de substituição dessa pena são maiores na contravenção penal, exatamente porque elas são regras de viver, regras de conduta. O que é considerado crime de menor potencial ofensivo? O menor potencial ofensivo são aquelas previstas na Lei 90/99, que é a Lei do Juizado Especial. Ela contempla como pena máxima 2 anos de detenção. Então, todos esses crimes, em tese, iriam para o juizado especial. Como a lesão corporal no trânsito está dentro desse limite, a tendência é que a maior parte das lesões corporais também sigam para o juizado especial. Só não acontece isso quando incide alguma das causas de majoração da pena. Quais são? A pessoa conduzir o veículo sem habilitação, não prestar socorro, ser colhida sobre faixa de pedestre ou sobre a calçada e estar na condução de veículo de transporte de pessoas. Quais as punições mais severas que podem ser aplicadas em casos de crimes de trânsito? A pena máxima para o crime de homicídio, mesmo que simples, é de 4 anos. Obviamente que existem essas hipóteses que eu falei, de não ter habilitação, de ser sobre a calçada, que podem aumentar a pena e se houver mais de uma vítima, então as penas podem ser aumentadas. Mas, em princípio,
a pena de 2 a 4 anos para o homicídio. Uma pessoa pode perder definitivamente o direito de dirigir? A legislação prevê a hipótese de suspensão da habilitação, tanto como medida preparatória, já no início do delito, que eu vejo que as circunstâncias foram de tal ordem que há a necessidade de suspender a habilitação do sujeito que praticou. E há a hipótese de que o delito ele alcançou um nível de gravidade que há a necessidade de cassação do direito de dirigir, e aí, portanto, ele não tem mais a oportunidade de se reabilitar. A nível municipal, né, os agentes, né, todos os agentes da autoridade fazem a autuação, eles fazem o recolhimento dos documentos, e depois do processo legal é que essas penalidades elas são efetivadas. Então o DETRAN, né, que é o órgão estadual, é que aplica a penalidade de participação do curso de atualização, né, de reciclagem. Para serem profissionais, eles têm que passar por um treinamento para ingressar na atividade profissional, né, e hoje a legislação ela teve uma alteração recente, e antes do processo de suspensão do direito de dirigir por conta da pontuação, por exemplo, ele pode fazer um curso específico, e ele já zera essa quantidade de pontos, justamente porque o profissional ele precisa daquela habilitação, né? Então a legislação ela evoluiu nesse ponto. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a entrevista sobre crimes de trânsito. Já voltamos do intervalo. Hoje estamos recebendo o juiz Jorge Diciero, titular da Vara Única de Trânsito de Fortaleza, e André Luiz Barcelos, assessor técnico da AMC. André, a maioria das vítimas fatais envolve acidentes com motos. Na sua opinião, o que é preciso para reduzir os acidentes? Para mitigar esses acidentes, várias ações têm que acontecer, ações coordenadas. Toda inovação relacionada à engenharia é importante, é muito importante. Existem configurações de desenho geométrico que eles acabam reduzindo a acidentalidade viária. Também a questão do esforço legal é muito importante, porque o esforço legal, que é a fiscalização, ela vai trazer efetivamente uma mudança de comportamento. E a questão da educação também é relevante. E a gente tem alguns dados que são bem interessantes. Se você pegar, por exemplo, a Inglaterra, lá a gente tem um país que tem um nível de renda mais alto, um nível cultural também otimizado em relação a muitos países, e lá você tem leis extremamente severas e uma fiscalização muito forte. Então, se fosse verdade que só a educação, só a orientação resolveria, para que essa lei tão severa? Então, tem que ter, além do esforço educativo, o esforço de fiscalização e o esforço de engenharia. E lembrando que a fiscalização, em relação à fiscalização de trânsito especificamente, ela tem um caráter pedagógico. Nós temos só um artigo que ele fala de infrações que tem um caráter ressarcitório, que são aquelas relacionadas à questão do peso do veículo que vai onerar aí o pavimento asfáltico. Todas as outras, elas têm sim um caráter educativo. Então, a fiscalização também tem esse papel educativo. Algumas pessoas criticam o foco em multas e cobram mais formação de motoristas e pedestres e punição da justiça. Como os senhores veem essa crítica? Na verdade, o que existe é a indústria da infração de trânsito, né? Existem vários estudos que demonstram isso aí, com métodos estatísticos, né? Tem um estudo muito interessante feito pela Abramet há alguns anos. Foi feita uma pesquisa em vários cruzamentos de São Paulo e colocaram o agente lá descaracterizado. O agente ele já tem esse olhar clínico para a questão da infração, né? Descaracterizado porque se ele tivesse fardado lá, bonitinho como agente, as pessoas não iriam cometer as infrações. Todas as infrações que são feitas pela CET em um ano, é 1% das infrações cometidas na cidade de São Paulo em um dia. Então, assim, não tem muito sentido falar o termo indústria de multa. Na verdade, é um grande senso comum. O que ocorre é que as infrações, elas acontecem e elas são um meio e não uma finalidade. As ações de segurança viária e de mobilidade, elas pressupõem que esses comportamentos que podem gerar acidentes, que podem atrapalhar a mobilidade, eles sejam coibidos. O sistema viário faz parte de um complexo da forma de ocupação do espaço urbano. Então, quando a gente já concebe os bairros, as caixas das vias, a largura das ruas, a gente já sabe qual é o tipo de veículo que vai passar por lá, qual é o tipo de movimentação que vai suportar aquela região. Então, pensar numa multa é pensar todo esse sistema. Então, por vezes, existe
ao contrário do que se pensa, e aí corroborando com a ideia dele, não uma indústria de multa, mas sim uma indústria de tolerâncias. Como, por exemplo, eu citaria ali a Cidade 2000. A largura das ruas ali, todas elas são contempladas para via de mão dupla, mas não cabe 2 carros passando ao mesmo tempo na rua. Então já existe uma concepção de projeto equivocada em relação à destinação. Começa-se a ocupar as calçadas, e aí a gente começa essas distorções que o agente de trânsito, o juiz de direito, as pessoas que estão envolvidas nesse sistema de fiscalização e punição e ajuste, acaba sendo condescendente para contemplar essas vicissitudes do planejamento urbano. Então, tudo isso é sentido com peculiaridade na vara do trânsito. André, quais os principais exemplos de imprudência? Principalmente a questão do excesso de velocidade, que é um fator de risco, né, e que está sendo combatido, né, atualmente em todo o mundo. Ele realmente provoca severidade, né? Nós temos a questão hoje do uso do celular, que é um dos grandes vilões. A legislação está até evoluindo e ficando mais grave em relação a isso. O uso inadequado do capacete, para não deixar esse capacete afivelado. Muitas vezes não coloca a viseira na posição, né? E como ela está em trânsito, qualquer elemento pode entrar no olho e ele perder o controle, o equilíbrio, né? Além também da questão do álcool. E todos esses fatores, eles estão sendo estudados, e nós temos ações hoje para todos esses fatores. Em que situação o juiz pode entender que o condutor assumiu o risco de matar? O entendimento dos tribunais superiores tem sido sempre em entender que ninguém entra num veículo com a intenção de praticar isso, e nem tampouco é indiferente a esse resultado. Isso seria a caracterização do dolo eventual. É quando a indiferença que você apresenta para o resultado é tão grande que eu posso considerar que você cogita com aquela possibilidade e não toma nenhuma atitude para impedir. Isso daí seria o liame distintivo, sutil, entre a culpa consciente e o dolo eventual. Na culpa consciente você imagina aquela hipótese e acredita, ainda que erroneamente, que adotou todas as medidas necessárias para que não acontecesse. No dolo eventual, você identifica a hipótese e age independente do resultado. Se acontecer o resultado morte ou não, eu ajo. Uma pessoa pode deixar de prestar socorro à vítima, alegando motivos de segurança? Segurança própria, porque o código prevê. Essa hipótese não pode ser uma situação abstrata. Eu vou sair daqui porque já ouvi falar que alguém pode me agredir. Então, deve contar com alguns indicadores que possam sinalizar para ele nesse sentido, identificar que existe sim um socorro que ele pode prestar diretamente em dar amparo para a vítima, mas existe outro em que ele pode se resguardar, pode se guarnecer num lugar abrigado e fazer uma ligação e acompanhar de perto visualmente para saber o que está acontecendo. Contratar um táxi, contratar uma ambulância particular. O simples fato dele estar sob risco, sob segurança pessoal, não o isenta da responsabilidade de prestar socorro, que existe aí por trás dessa obrigação legal um dever de solidariedade, não apenas por ele haver criado aquela situação, mas principalmente por causa dela. Ele foi o causador, então ele tem em primeira mão a responsabilidade de chegar a um socorro eficiente e a tempo. E o que acontece se o acidente envolve veículo oficial? Uma coisa é a responsabilidade civil, quem vai indenizar, quem é que nós vamos buscar para ressarcir os prejuízos que foram causados. Outra coisa é a responsabilidade criminal. Em que medida o condutor do veículo agravou indevidamente o risco para aquela circunstância. Então é isso que se busca, é um pouquinho diferente a responsabilidade criminal da civil. Na criminal é o agente que pratica. Na civil nós vamos verificar quais são as cadeias de responsabilidade que são envolvidas nessa hipótese. André, os acidentes na malha viária também são questão de saúde pública. Quanto do orçamento do município é gasto com prevenção? Dados do último relatório da OMS sobre essa questão da segurança viária falava um número muito expressivo. 1,2 milhões de pessoas morrem no trânsito no mundo anualmente. Então, essa é uma questão epidemiológica. A legislação de trânsito ela tem uma destinação para essas multas que é muito específico. 5% de toda a arrecadação para o FUNSET, que é um fundo do Denatran, né, um fundo de administração, digamos assim, e todos os outros recursos, eles são especificamente destinados à engenharia, à educação e ao esforço legal.
né? Por exemplo, não se paga salário dos fiscais de trânsito com esse recurso, mas toda a ação de sinalização viária, sinalização horizontal, vertical, que isso é caro, a sinalização semafórica, que precisa de um estudo, e que se o semáforo não for bem implantado, ele pode até provocar acidente, tudo isso aí é bancado com esse recurso também da fiscalização, que só pode efetivamente ser revestido na gestão do trânsito. A prefeitura ela não pode pegar esse dinheiro, ela não pega porque é um fundo bem específico para qualquer outro tipo de investimento. Ele serve justamente para manter o sistema funcionando. Eu conversei com o juiz Jorge de Ciero, titular da Vara Única de Trânsito de Fortaleza, e com André Luiz Barcelos, assessor técnico da AMC. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade também. Obrigado pela oportunidade. Pensando em melhorar a qualidade de vida dos servidores, o Poder Judiciário promoveu diversas atividades em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. No Palácio da Justiça, fila para se prevenir contra a coqueluche, o tétano e a hepatite B. Os interessados tinham que apresentar o cartão de vacinação. Também foi ofertada a vacina tríplice viral, além de testes de pressão e glicemia. O servidor Uziel Justo aprovou a iniciativa. A gente às vezes não tem tempo de ir a um posto, procurar um local para realizar essa vacinação, e o tribunal proporcionando para a gente, logo hoje, né, no Dia da Saúde, essa vacinação aqui, realmente a gente só tem a agradecer. Quem estava de passagem pelo tribunal também pôde participar da campanha. Eu vim aqui com a minha tia, a gente veio se informar sobre o andamento do processo do meu primo. Aí a gente viu essa fila aqui, a gente foi ali, verificou, olhando o que é isso. Não, estão falando, estão medindo a pressão, acho que está dando vacina, então vamos aproveitar. Ao longo do dia, houve ainda a prática de ginástica laboral nas dependências do Tribunal de Justiça, destinada a magistrados, servidores e colaboradores. Adorei! Se tivesse todo dia, a gente tinha mais ânimo para trabalhar. É muito bom a gente sentir os músculos alongando, descansa um pouco e ao mesmo tempo que dá mais, eu acho, disposição. A ação, realizada no dia 7 de abril, foi fruto de uma parceria entre a Divisão de Saúde do TJCE e a Assistência Militar. Segundo os organizadores, o objetivo foi utilizar a data para chamar a atenção sobre a importância da atividade física. Foi o intuito de aproveitar o Dia Mundial de Saúde para despertar nas pessoas, em todos os servidores do tribunal, a vontade de fazer atividade física, porventura aqueles que não estejam fazendo, e obviamente melhorar um pouco da dinâmica do trabalho, fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade no trabalho, juntamente com seus companheiros. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossa página no Facebook e curta nosso Instagram. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.